Olá, no Unesp Notícias de hoje a gente fala sobre a abertura do doutorado em comunicação na Unesp aqui em Bauru. E na edição desta quinta-feira, 27 de março, você vai ver também. Pesquisa mostra que a Unesp em Bauru injeta 170 milhões de reais por ano na cidade. Em todo o estado, a universidade movimenta quase 2 bilhões de reais por ano. Outono provoca mudanças nas roupas e na paisagem de Bauru. A gente começa a edição de hoje falando de economia. Uma pesquisa comprovou que a Unesp, aqui em Bauru, injeta 170 milhões de reais na economia da cidade por ano. Situação que se repete em todo o estado. Você ia fazer o quê, Ribeirão? Há 4 anos, Marina saiu de São José do Rio Pardo para estudar em Bauru. Termina o curso de rádio e TV neste ano. Aqui em Bauru, você mora aqui faz 4 anos. Como que funciona? Quem que paga suas contas? Você que paga? Como que é? Não sou eu que pago minhas contas, mas meu pai me ajuda. Eu faço iniciação científica aqui, então já dá uma aliviada, mas ainda assim ele que complementa a renda. Por mês, quanto você acha que você deixa do seu dinheiro na cidade, mais ou menos? Em torno de 750, dependendo do mês, R$800. Ela é um dos quase 6 mil alunos da Unesp em Bauru que ajudam a movimentar a economia local. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara mostra que a universidade é responsável pela circulação de quase 2 bilhões de reais nas 22 cidades onde está instalada. 1 bilhão e 300 milhões vem do orçamento da Unesp, enquanto 600 milhões saem do bolso dos estudantes. Só em Bauru, o campus injeta por ano quase 170 milhões de reais no município. A pesquisa mostrou que cada aluno de Bauru gasta, em média, R$ 1.300 por mês na cidade. A maior fatia vai para o aluguel, 30% em média. Dos 5.700 matriculados, 77% pagam aluguel, o que injeta quase 20 milhões de reais por ano na economia local. Em Bauru, são quase 1.400 imóveis ocupados por unespianos. As repúblicas hoje são minoria. Quem acaba de chegar na cidade prefere os apartamentos de um dormitório. Esta imobiliária se especializou em fechar negócios com estudantes. Praticamente todos os clientes são universitários, um público que procura, principalmente, boa localização. Ele quer assim uma proximidade com os meios de transporte que facilitam o acesso para eles, né? Também com a parte assim de um comércio, de repente um supermercado, tal, para o dia a dia. E ele quer tranquilidade. A Nações Unidas foi justamente o local onde o Gabriel escolheu morar. As facilidades da localização foram determinantes para que os pais deixassem ele sair de São Paulo e ficassem em Bauru. Eles queriam que fosse perto do ponto de ônibus para vir para a faculdade e tivesse lugar para comer perto. Era isso que eles procuravam bem, assim. Depois de moradia, o maior gasto vai para a alimentação, quase 20% do orçamento em média. Este restaurante fica a 2 quilômetros do campus. Quase metade das refeições são servidas para estudantes. Quando eles não aparecem, o faturamento despenca. Você pega um período, por exemplo, de férias, um período de feriados prolongados, né? A gente sente que o movimento cai em torno de 20%, 30%, dependendo da situação, chega até 40%. Por quê? Porque com esse período de ociosidade, que muitos estudantes estão de fora, viajam. Universitário é bom cliente? É ótimo cliente. É um cliente que come bem, que paga em dia, paga certinho, né? É um excelente cliente. Os gastos com transportes também são significativos, cerca de 10% do orçamento. Em média, R$ 125 por mês. Para o professor que coordena a pesquisa, além do impacto financeiro direto, a universidade deixa um importante legado à medida que as turmas se formam. É evidente que quando a universidade cumpre o seu papel social, que é a formação de profissionais, né, quando eles saem ou do curso de graduação ou do curso de pós-graduação, eles vão também, alguns deles, criar empresas na cidade, vão produzir, portanto, para a cidade, né? Ou vão para as regiões, para as cidades da região, ou vão para outros municípios do estado, tá certo? Ou vão para outros municípios do país, mas vão gerar riqueza com o seu trabalho. É o caso desta empresa de tecnologia, montada por ex-alunos.
Por ano, ela movimenta quase R$ 1,5 milhão só em impostos. Hoje já conta com 550 funcionários em 8 unidades. Quase metade foi ou é estudante da Unesp. Sem sombra de dúvidas, a Unesp é a melhor instituição educacional formadora aqui da região. Então, de preferência, nós localizamos e contratamos o pessoal que vem da Unesp de Bauru. O pessoal da Unesp ainda é diferenciado e mais qualificado para assumir um posto de trabalho. Acabou ontem à noite a greve dos agentes penitenciários em pelo menos 11 regiões do estado, incluindo Bauru. A decisão foi tomada após a realização de uma assembleia. Os servidores voltaram a trabalhar com 100% do efetivo já na manhã de hoje. Em Bauru, a greve durou pouco mais de uma semana. De acordo com o sindicato, a categoria aceitou as propostas feitas pelo governo. Entre elas, a extinção de um nível de carreira com promoção imediata dos servidores. Além disso, as faixas salariais terão um aumento que varia de 2,6% a 11,9%. E os servidores terão promoção a cada 3 anos. Ficou acordado ainda que os dias de greve não serão descontados e os agentes grevistas não sofrerão qualquer tipo de represália por causa da paralisação. O governo também se comprometeu a avaliar questões como a superlotação dos presídios e as condições de trabalho dos servidores. A gente faz agora um intervalo e na sequência você vai ver. Queda de temperatura no outono provoca mudanças na paisagem. Voltamos já. De volta com o Unesp Notícias. E nós queremos saber a sua opinião sobre o projeto de lei que pretende isentar beneficiários de programas habitacionais de pagar IPTU. Responda pelo nosso site ou pelo seu televisor. Nesse caso é para você que nos assiste pelo canal 46.1. Aí no canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Lá você também acessa conteúdos extras sobre as reportagens de hoje. Muitos bauruenses já tiraram as blusas do armário nos últimos dias. Com a chegada do outono, que começou há uma semana, as temperaturas mínimas caíram para menos de 20 graus durante a manhã. Blusas nos braços ou ainda no corpo é sinal de que o verão está ficando para trás. São os efeitos do outono já? Eu acho que sim. Hoje está indo um pouco cedo, então por isso que estava de blusa ainda. E depois no resto do dia carrega no braço com o calor da tarde, né? É, isso. O friozinho do outono é bom para esta loja de confecções infantis que colocou bem na entrada os macacões que mais aquecem os bebês. E não são apenas as pessoas que sentem a mudança de temperatura trazida pelo outono. As árvores também mudam. Nessa estação, a maioria das plantas reduz a atividade metabólica, seguindo a queda na luminosidade. Com os dias mais curtos e as temperaturas amenas, as árvores reduzem a fotossíntese e por isso as folhas caem. No entanto, as plantas da região de Bauru são semicaducifólias, ou seja, não são todas que seguem essa tendência. Apesar de nem todas as espécies perderem todas as folhas no outono, esta árvore aqui, o amendoim do campo, é uma das presentes no Jardim Botânico de Bauru, perde quase todas as folhas no outono. Da minha equipe de trabalho. Essa bióloga, que é chefe de seção das coleções vegetais do Jardim Botânico, explica que o outono também altera a cor das folhas. O pigmento que dá a coloração verde às folhas, que é chamado de clorofila, ele começa a ser degradado, uma parte dele, né? E outros pigmentos começam a ser produzidos, como a antocianina, por exemplo, que dá a coloração mais avermelhada à folha. E o outono em Bauru tem outras características peculiares. Aqui chove, em média, apenas 6 dias durante toda a estação. As temperaturas ficam baixas no início e no fim do dia, porém à tarde chega a fazer calor. Para este ano especificamente, o IPMET prevê que a estação seja um pouco mais quente que o habitual. Também deve chover dentro da média. São esperados 325 milímetros. A exceção será a região sudoeste do estado, onde a estação tende a ser ainda mais seca. E agora os detalhes da previsão para os próximos dias. Chove em pontos isolados do estado, como na região de Penápolis e também no Nordeste. As chuvas devem se intensificar no fim de semana.
Em Bauru, existe uma pequena chance de chuva para hoje ainda e também para o fim da tarde desta sexta-feira. Agora a umidade do ar é de 53%. Praticamente não venta neste momento. Hoje os termômetros chegaram a 30 graus no meio da tarde. No início da manhã, a temperatura não passou dos 18. Nesta sexta, a máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 20. A gente fala agora de solidariedade. Amanhã, sexta-feira, será lançada a campanha do agasalho aqui em Bauru. Empresas interessadas em participar da arrecadação devem procurar a Secretaria do Bem-Estar Social, pessoalmente ou por telefone. O lançamento será às 9h30 da manhã aqui na Secretaria, que fica na Avenida Alfredo Maia, quadra 1, Vila Falcão. O objetivo é superar a meta do ano passado, quando foram arrecadados 150 mil agasalhos e roupas. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Na próxima semana, o golpe militar completa 50 anos. Em 31 de março de 1964, a ordem democrática foi quebrada e o país ficou durante 2 décadas mergulhado em um regime ditatorial. Para relembrar os anos de chumbo, a TV Unesp apresenta na próxima segunda-feira o especial 1964, 50 anos depois. Nele você vai conferir depoimentos de pessoas ligadas a Bauru que vivenciaram esse momento político. Então, não perca, é na próxima segunda-feira, 31 de março, às 7h30 da noite. No próximo bloco, o nosso assunto é a Unesp. A gente conversa com o professor Mauro de Souza Ventura, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp aqui em Bauru. A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru realizou nesta quarta-feira o lançamento da revista Unesp Científica, Ciência e Tecnologia para o Ensino Médio. A revista tem apoio das pró-reitorias de Extensão e Graduação. Trazendo então os alunos. O objetivo da revista Paradidática é levar para alunos e professores do ensino médio da rede pública conhecimentos produzidos na universidade e também em outros centros de pesquisa. Nesta edição, a revista traz temas como nanociência e nanotecnologia. São assuntos que estão hoje em dia mais em voga, né? Estão mais presentes aí no desenvolvimento das pesquisas, né? A intenção é estimular, é trazer para o ensino, para o aluno do ensino médio, inclusive também os professores do ensino médio, resultados, conhecimentos gerados na universidade, outros centros de pesquisa também no mundo todo. A revista Ciência e Tecnologia, produzida pela Faculdade de Ciências da Unesp, será distribuída aos alunos do ensino médio pela Diretoria Regional de Ensino da Secretaria Estadual de Educação. E agora a gente fala de mais uma conquista da Unesp aqui em Bauru. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, acaba de abrir o processo seletivo para o curso de doutorado dentro do programa de pós em comunicação. Vamos receber o coordenador do programa, o professor Mauro de Souza Ventura. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado, pois não, Larissa. Professor, o que significa a abertura desse curso de doutorado? Bom, o curso de doutorado em comunicação é uma decorrência do amadurecimento e da consolidação do curso de mestrado, né? Nós fomos avaliados pela CAPES, que é o órgão que avalia o sistema de pós-graduação no país. Nos últimos 2 triênios obtivemos nota 4. Nesse último triênio, uma nota 4 com viés de alta, como podemos verificar no relatório de avaliação. E isso nos deixou muito esperançosos de que a proposta de doutorado, que estava tramitando até então, tivesse um resultado positivo, o que ocorreu no final do ano passado. Então, é de importância muito grande, não só para a FAAC, para a Unesp, mas principalmente para a região, né? Para a formação de profissionais, de quadros. Enfim, acho que é um motivo para se comemorar. E são poucos os cursos de doutorado em comunicação no país, inclusive, né? São poucos se tomarmos a extensão geográfica do país e as necessidades de cada região, né? Mas uma particularidade do nosso programa de doutorado é que ele é o segundo programa de doutorado de uma instituição pública no estado de São Paulo. Então, isso
traz um diferencial e uma possibilidade agora para profissionais da comunicação que já têm o mestrado e para professores da área que necessitam e desejam uma titulação, poder realizar o seu doutorado sem precisar se deslocar, né, de Bauru ou de cidades próximas. Até então só havia na USP em São Paulo, né? Exato, só na Escola de Comunicações e Artes e agora na Unesp de Bauru. Professor, e qual é o público-alvo desse curso? Que alunos vocês esperam que cheguem a esse doutorado? Esperamos dois tipos de candidatos ou de futuros doutorandos. Aqueles que já completaram um mestrado estão ou pretendem se direcionar para a carreira acadêmica, como professores do ensino superior, e essa é uma necessidade urgente de que os nossos professores do ensino superior tenham as suas titulações, né? Isso é muito importante, e também para os profissionais de comunicação, né? Nós encaramos o mestrado em comunicação e agora o doutorado como etapas importantes na formação, na qualificação também dos profissionais. E o processo seletivo acabou de ser aberto. O que as pessoas interessadas devem fazer, professor? Bom, em primeiro lugar, entrar no site da FAAC, né? Todas as informações necessárias já estão lá no edital. Nós temos, inclusive, uma pontuação, né? A pontuação necessária para a primeira etapa desse processo, que é a análise de currículo, né? Que é a etapa mais exigente. Então, os candidatos já podem, a partir do seu próprio currículo Lattes, projetar a sua nota nesta primeira etapa. Então, todos os requisitos, com as devidas pontuações, já estão lá de forma transparente para que o candidato possa saber se tem ou não condições, nesse momento, de se candidatar a uma vaga. A inscrição vai até quando, professor? É durante todo o mês de abril, né? Até o dia 30 de abril. Pelo site da FAAC, né? Pelo site da FAAC, todas as informações necessárias estão lá. E vocês imaginam uma procura alta, inclusive candidatos de outros estados? Nós estamos esperando, até porque era uma demanda já de muitos anos da região, não só de Bauru, mas de todo o estado de São Paulo, Paraná, enfim, sul do Mato Grosso. Nós temos uma demanda reprimida por doutorados em comunicação e imaginamos que a procura seja bem significativa. Mas, de qualquer forma, é uma oportunidade que todos devem aí almejar, enfim, pesquisar, né, se informar. E falando sobre a formação em doutorado, né, professor, a parcela da população brasileira que chega a esse nível de formação ainda é muito pequena, é ínfima, né? Dados do estudo de Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, eles mostraram, são dados de 2008, mas o cenário não mudou muito, né, conforme o professor me adiantou. O Brasil tinha 1,4 doutores por 1.000 habitantes, dá 0,1% da população. É uma parcela muito pequena, inclusive comparado a outros países. Nos Estados Unidos o índice é de 8,4 por 1.000 habitantes, na Alemanha 15,4. Quer dizer, o país tem um potencial muito grande para crescer nessa área, né? De fato, nós assistimos nos últimos anos uma expansão muito significativa da pós-graduação, em todas as áreas. Apesar disso, o Brasil ainda é um país em que o ensino superior precisa expandir, né? Mais pessoas em idade de frequentar a faculdade, de cursar os seus cursos, né? Frequentar seus cursos, precisam ingressar e, consequentemente, entrar numa pós-graduação. É, de fato, muito inexpressivo, né? Se nós tomarmos como um dado importante aí essa necessidade de que os profissionais de todas as áreas tenham uma formação cada vez mais qualificada, isso inclui a pós-graduação, sem dúvida, né? E mais doutores para um país é um índice de quê, professor? De mais pesquisas? Mais doutores para um país é um indicador de que o ensino está se qualificando cada vez mais. Eu costumo dizer sempre que um professor, quando entra na pós-graduação, quando completa o seu mestrado, quando faz um doutorado, as suas aulas têm uma melhora significativa. E isso mostra que a pesquisa precisa e deve andar junto com o ensino.
Então, o professor que se titula, né, ele certamente vai ter um ganho de qualidade na sua aula, porque ele vai ter uma formação científica que se agrega à sua formação profissional. E os alunos, consequentemente, sentem isso. Portanto, um dado necessário para o país avançar nesse quesito de educação e formação de quadros, né? Tá certo, professor. Muito obrigada por suas contribuições. Eu agradeço. Obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui. As reportagens desta edição você pode rever em nosso site. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!